climatério, menopausa não é fim de vida produtiva, é fim de vida reprodutiva. Mas é o início de uma fase linda na vida da mulher. Eu falo por mim, né? E eu sou prova disso. Quem me segue no Instagram, quem acompanha minha rotina sabe, né? Eu sou uma mulher, eu vou fazer 48 anos. Então, assim, eu sou a mulher climatérica e eu já estou na terceira fase do climatério, quase menopausando, né? Eu não tenho nenhum sintoma, porque eu fico prestando atenção em mim. Se eu vejo uma mínima alteração, eu vou implementando o meu cuidado, eu vou mudando alguma coisa na minha rotina, enfim, ou eu dou mais atenção para algo. Por quê? Porque eu tenho qualidade de vida. As mulheres na menopausa não é o fim da vida, né? Você tem uma coisa de dizer esse negócio. Como é que é essa frase que você fala aí? E a gente já começa a caminhar um pouco para esse mundo da menopausa, que é um mundo que assusta muitas mulheres, né? Muito. Existe uma desinformação muito grande em torno, né? Em volta desse tema. Não se fala. Eu entro na cabeça dela, porque se eu não entrar, se eu não me conectar com essa mulher ali nesse momento inicial, eu posso fazer o melhor plano alimentar do mundo que ela não vai seguir. Eu engordei 15 quilos. Então a comida para mim foi um escape, foi um refúgio e eu não percebi isso, aconteceu em 1 ano e meio. E até que um dia eu decidi mudar de vida e busquei uma nutricionista, mas eu não fui acolhida da maneira como eu esperava ser acolhida, ser atendida. Então vamos lá, o que é climatério ou perimenopausa ou pré-menopausa? Que é a mesma coisa, três, sim, são sinônimos, né? Isso. É a fase que... Olá pessoal, eu sou Fernanda Lahalde, nutricionista, especialista em saúde da mulher. Assista esse episódio inteiro, fica até o final, foi incrível gravar. Eu tô muito feliz, eu tô aqui no Ousecast, assiste tudo. Estamos começando mais um Ousecast, eu sou o Ricardo Augusto, o seu anfitrião aqui de sempre. E hoje estou recebendo aqui Fernanda Lahalde. Ela é nutricionista e especialista em saúde da mulher. Fernanda, seja bem-vinda. Muito obrigada, Ricardo. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Finalmente deu certo, né? Você lá em Anápolis, eu lá em Goiânia, eu vim gravar em São Paulo. Que balaio de gato, hein? Mas deu certo, né? O importante deu certo. Que bom. Fernanda, como é que você começou esse negócio aí e resolveu se tornar nutricionista? Como é que é esse negócio? Deixando de ser advogada. O quê? É, minha primeira profissão. Porque são duas coisas bem parecidas, né? É impressionante. Na mesma linha, né? Na mesma linha. O que acontece? Eu, sendo, né, da área do direito, eu era muito frustrada, eu não gostava, mas eu trabalhava direitinho. Quando a minha filha caçula nasceu, que eu tenho minha caçula tem 16, eu parei de trabalhar e fui ser mãe em tempo integral. Fui para dentro da minha casa e estando na minha rotina de casa, eu engordei 15 quilos. Então a comida para mim foi um escape, foi um refúgio e eu não percebi isso, aconteceu em 1 ano e meio. E até que um dia eu decidi mudar de vida e busquei uma nutricionista, mas eu não fui acolhida da maneira como eu esperava ser acolhida, ser atendida. Então não gostei desse atendimento e decidi fazer o meu processo sozinha. E nessa de fazer o meu processo de emagrecimento sozinha, eu me encantei pela nutrição, porque eu fui entendendo muita coisa, entendendo que principalmente... acima da minha boca tinha uma mente que decidia o que eu comia, né? Que não é só uma questão do comer. Porque uma coisa que eu falo sempre, Ricardo, assim, se fosse só uma questão de saber o que comer, o Google tá cheio de informação. Hoje a internet dá cardápio montado, dieta pronta, né? Esse chat GPT, se você entra, tem tudo pronto. Mas não é isso. A gente tem que saber por que eu quero comer determinado alimento. Por que tem tanta gente que entra em processo de emagrecimento, por exemplo, e desiste, não dá conta de manter? Porque não é a boca. Porque todo mundo sabe, fecha a boca que emagrece. É uma visão muito simplista. Exato. Do emagrecimento. Se fosse assim, todo mundo conseguiria, ninguém teria reganho de peso, a gente não veria hoje um número crescente, absurdo de cirurgias bariátricas, tanta coisa acontecendo. Então, quando eu entrei nesse processo de emagrecimento, que eu entendi isso, eu me encantei por essa nutrição que leva em consideração a emoção, que respeita o sentimento, que entende realmente, que acolhe a pessoa que está por trás desse alimento, quem vai fazer a escolha. E aí eu fui, então, depois de 2 anos que eu passei pelo meu processo, aí eu fui para a faculdade e aí eu me tornei a nutricionista, porque a minha decisão foi a seguinte, eu quero ser a nutricionista que eu não encontrei. Então, não sendo essa apaixonada pelo direito, foi uma transição para mim, vamos colocar, relativamente tranquila. Exatamente. Né? Porque hoje eu amo o que eu faço, hoje eu me encontrei. E trabalhar com mulheres foi algo muito natural, pelo fato de eu ser mulher, de eu colocar a minha rotina na rede social.
Então, mulheres foram se identificando com a minha vida, com a minha rotina, com tudo que eu colocava. Então, foi um processo muito, 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 muito natural e leve ir para a saúde da mulher. Até porque eu sou o meu laboratório, então eu testo em mim. Se deu certo em mim, muito provavelmente pode dar certo com outra mulher. Então, eu acho que tudo se encaixa, né, de uma maneira muito mais tranquila. Exato. E com a sua visão da nutricionista que você se transformou, que eu já acompanho os seus vídeos aí, já em vários podcasts que você vai, eu vejo que você fala com muita convicção, vejo que você fala com muito amor pela profissão que você fez a sua transição, mas na sua visão, o que faltou nessa nutricionista que você procurou? Você acha que ainda existem nutricionistas que estão ainda precisando se adequar, e deixando bem claro que é na sua visão, o que elas deveriam fazer para que elas pudessem ajudar? Porque você não vai dar conta de atender todo mundo do Brasil, né? Quem você atender, você vai ser bem assistido ali. Mas o que você acha que falta? Então, assim, nessa questão pessoal e ética, né? Exatamente. Eu acho que o mercado de trabalho está aí, tem espaço para todo mundo. É a sua visão. Exatamente. Então, eu senti falta desse acolhimento, de considerar a minha individualidade, a minha vida. Então, hoje, o que eu faço com a minha mulher, né? Que eu falo com as minhas meninas, é justamente, primeiro, antes de falar de alimentação, eu fico pelo menos 1 hora com essa mulher em anamnese, conhecendo a vida, conhecendo a rotina, sabendo que, de fato, faz diferença para essa mulher, eu entro na cabeça dela, porque se eu não entrar, se eu não me conectar com essa mulher ali nesse momento inicial, eu posso fazer o melhor plano alimentar do mundo que ela não vai seguir. Exatamente. Então, eu senti falta disso, dessa questão desse olhar comportamental, de eu trazer... Eu queria ter sido acolhida, né? Eu acho que em resumo é isso. Eu queria que ela entendesse a minha vida. Tanto que quando eu voltei para buscar esse plano alimentar, que ela me pediu 15 dias, quando eu cheguei, eu olhei, não era a minha vida. Não era minha rotina, não eram alimentos que eu tinha acesso, então nada disso. Então a nutrição que eu acredito que de fato faz diferença na vida das pessoas, claro que a depender do objetivo de cada um, né? Tem gente que busca pela questão estética e tá tudo bem, né? Mas o que faz sentido para mim, e principalmente na mulher que tá comigo sempre, é esse acolhimento que muda tudo. Exatamente. É entender o porquê, todos os porquês dessa mulher. Até porque, como o meu público é esse 40+, essa mulher que vem com uma demanda muito grande de sofrimento, de dores, né? Muitas vezes ela está com a parte emocional dela arrebentada, ela está sofrendo com ansiedade, ela está com depressão, ela está com relacionamento ruim em casa, seja com o marido, seja com filhos, relacionamento de trabalho. Então, essa mulher, ela chega muito quebrada emocionalmente para mim. Então, tanto que quando eu comecei a atender, eu me senti muito irresponsável, porque eu via que eu tinha muita facilidade em entrar no mundo dessa mulher, até porque eu estive ali, então eu conheço por ter vivido, só que eu senti um pouco de dificuldade em fechar aquilo, de dar condição para que aquela mulher saísse, né, inteira do meu consultório. Então, eu fui estudar comportamento humano, me especializei em nutrição comportamental também, justamente para eu entender, porque assim, eu sou responsável, são vidas, né? E não dá para fazer isso de qualquer jeito. Fala galera, só lembrando que o nosso podcast, o Ouzecast, tem o apoio da Bivolve. É uma empresa que trabalha com suplementos, vitaminas, tem também os protocolos, onde você adquire o protocolo certinho, como você pode tomar, né? Trabalha aí com iodo-lugol e muito mais, tá certo? Aqui no nosso canal, na descrição vai ter o site onde você pode entrar para adquirir aí esses suplementos, esses produtos da Bivolve. Também tem um cupom Ouzecast. Com esse cupom você tem 10% de desconto. E o que você está falando é muito interessante, até a questão Eu, por exemplo, não acredito em acaso, né? Eu acho que acaso é uma linguagem que o universo usa para nos conectar. E aí você fala, isso é o acaso. Não é o acaso. Você vê, a sua história dá para a gente perceber claramente que você atende várias pessoas de diversas áreas que talvez não vão se transformar em nutricionista. Sim, sim. Já no seu caso, você não foi bem assistido da maneira que você acredita que é o certo, até da que você faz. Talvez se você fosse, você não se transformaria em nutricionista. Exatamente. Não é verdade? Então, assim, tudo de uma certa maneira faz sentido. Mas você está falando uma coisa interessante, porque o que você faz é um processo de comunicação. Sim. Todas as áreas, você tem que ser bom em comunicação. Sem dúvida. Porque se você não for bom em comunicação, você não vai fazer um bom atendimento. Não é verdade? Com certeza. E nessa especialidade hoje
da mulher. Você trouxe uns negócios aí também, depois a gente fala sobre esse negócio no final, que o pessoal tá querendo saber o que é isso aí. Tá bom. O pessoal tá falando, o que é isso que essa mulher tá do lado ali? Você fala também uma coisa, que as mulheres na menopausa, não é o fim da vida, né? Você tem uma coisa de dizer esse negócio. Como é que é essa Isso. frase que você fala aí? E a gente já começa a caminhar um pouco para esse mundo da menopausa, que é um mundo que assusta muitas mulheres, né? Muito. Existe uma desinformação muito grande em torno, né, em volta desse tema. Não se fala. Só para você ter uma noção do quão não se fala a respeito, saiu agora, recente, um dado de uma pesquisa mostrando que as empresas que são voltadas para o mercado feminino, que são as fintechs, que são empresas que criam soluções ou produtos para essa mulher que está envelhecendo, hoje é só 6% dessas indústrias estão realmente ativas e olhando para esse mercado. Então, você imagina, se nem a parte comercial, industrial, tá voltando a olhar para isso, imagina quem está vivendo. Exatamente. Então, não se fala, não se aborda sobre essa questão. E a frase que eu falo é que climatério, menopausa, não é fim de vida produtiva, é fim de vida reprodutiva. Mas é o início de uma fase linda na vida da mulher. Só que ela só vai ser linda se essa mulher permitir que ela seja. E como que essa mulher permite que essa fase seja? Aplicando os 3 A's da menopausa que eu ensino. Que o primeiro A é o A de aceitação, o A de acolhimento e o A de ação. A mulher, ela só está pronta para fazer algo por ela, realmente, para mudar um estilo de vida, para arregaçar essas mangas e falar o que eu posso fazer. A partir do momento, primeiro, ela tem que aceitar que ela está nessa fase. E olha, eu vou te dizer, Ricardo, é uma dificuldade gigante, porque isso vem associado a uma mentalidade de fim de vida. Vem associado a uma mentalidade de sofrimento, né, de invalidez dessa mulher que não tem mais falta de capacidade. Então, é uma mulher que muitas vezes associa a uma visão negativa de vida. E está longe de ser isso, porque se a gente sabe que hoje uma expectativa de vida está aumentando e que não tarda para que as pessoas vivam até os 100 anos, como é que eu vou dizer para uma mulher que muitas vezes com 45 anos ela está menopausada, eu vou dizer para ela que a vida dela acabou? Então essa mulher, ela tem que entender que existe muita vida depois disso. Porque, via de regra, é uma mulher mais velha, é uma mulher que já viveu bastante coisa, muitas vezes filhos já estão grandes, já estão saindo de casa, é uma mulher que não vou dizer que tem, né? Mas deveria ter já um senso de autorresponsabilidade, né? De saber também o que é bom para ela, o que não é bom para ela. Mas a realidade não é essa. E o que se sabe hoje também dos estudos, que de 100% de mulheres que hoje estão no climatério e na menopausa, que já representa 30% da população mundial. Muita mulher gente, demais, é muita mulher. O que se sabe desses 100%, que 92%, 93% não tem acesso a nenhuma informação. E desses 92%, cerca de 70% delas nunca vão receber uma orientação. Então é muito triste ver uma realidade dessa. Porque, assim, não é drama, não é uma visão dramática do envelhecimento, é uma visão realista. Porque quando a gente fala em envelhecimento, né, em climatério e menopausa, eu tô falando de 140, em média, 140 alterações que acontecem do dia para a noite. Poxa, mas é muita alteração, hein? É muita. E não é só o que eu vejo, é o que eu não vejo. É dentro do corpo dessa mulher que tá tudo mudando. Muda uma fisiologia, muda o metabolismo, muda a parte bioquímica dela, muda tudo. E não vai uma coisinha de cada vez. Tanto que muitas vezes sentam mulheres comigo, e mesmo amigas e círculos de conversa, às vezes elas falam, mas eu não tenho fogacho, então eu não estou no climatério na menopausa. Fogacho é 1 dos 140. E aí quando eu começo a trazer, e mesmo eu escutar, prestar atenção, no mínimo 30, 40 alterações já estão ali e essa mulher não se deu conta. Por quê? Pela falta de informação. Se eu não sei o que é, como é que eu vou identificar em mim se eu tenho? Exatamente. Não tem como. Né? Então, o meu papel hoje, até por meio do meu Instagram, é justamente trazer essa clareza, essa informação descomplicada, desmistificar muito essa fase, né, de trazer, não, isso acontece de fato, e mostrar para a mulher que ela não tem que confundir o normal com o natural. É natural acontecerem alterações, mas não é normal ela viver sofrendo. Não tem que ter sofrimento. O climatério e menopausa, ele não veio para a vida de uma mulher para ser algo ruim, para ser algo negativo. Pelo contrário, ele veio para mostrar para essa mulher que há muita vida depois disso, que essa mulher está livre de TPM, de menstruação, que a vida dela pode ser diferente, pode ter um novo colorido, mas a depender do olhar que ela coloca sobre isso.
É o caso do copo com água, né? O vazio. Meio cheio, né? meio vazio. Tem que saber olhar. E vamos agora ao nosso quadro Verdade Absoluta com o Dr. Pablo Leonpardt. Olá, Ricardo, tudo bem? Meu nome, para quem não me conhece, é Pablo Leonpardt, sou médico há mais de 30 anos e já atendi mais de 500 mil pacientes, seja nas terapias intensivas, pronto-socorros, emergências e os últimos 20 anos na minha clínica também. Hoje vamos a falar do magnésio. Magnésio que se fala muito bem porque ele é muito útil e todo mundo deveria estar suplementando com magnésio. Por quê? Porque aqui nós estamos longe de montanhas e a gente não tem aquelas águas magnesianas. A gente está faltando magnésio na nossa alimentação. Sem falar dos cultivos que se repõem simplesmente NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, mas não se repõem todos os minerais que nós precisamos. Então as coisas vão ficando sem sabor, porque o magnésio é um sal. Para que serve o magnésio? Para mais de 200, alguns falam até 300 reações metabólicas no corpo. Nós precisamos muito magnésio. Vamos fazer mais assim, prático, utilidade prática. Nós temos magnésio que se absorvem mais e magnésio que se absorvem menos. Temos vários tipos, são quase 8 tipos de magnésio. Mas vamos falar do magnésio comum. O magnésio melhora a dor, que dilata as fibras, relaxa as fibras musculares. O cálcio contrai, o magnésio relaxa. Então você, se está com dor, fibromialgia e aquelas doenças do músculo, ou qualquer tipo de dor, ele já vai diminuir o limiar de dor. Vamos falar um pouco da parte cardiovascular. Ele dilata tuas artérias, ele ajuda a dilatar tuas artérias, então abaixa a sua pressão. Magnésio e potássio, fundamentais para baixar a pressão arterial. Na parte do brônquio, nos pulmões, se você dá magnésio, você mantém os brônquios mais dilatados, então você sofre menos com bronquite, asma, não é? Se você tem uma contração muscular, ele melhora toda a digestão também do aparelho digestório, ou seja, é inúmeras coisas. O magnésio também te deixa mais tranquilo, menos ansioso, então ele tem uma ação a nível do sistema nervoso central. As pessoas que usam magnésio começam a ficar mais relaxadas, o corpo relaxa, o sistema nervoso relaxa. E uma coisa traz outra coisa, traz outra coisa. Você tem também o magnésio a nível de teus ossos, não? É muito importante, porque tem cálcio. Não, não é cálcio só, o osso não está feito só de cálcio. O osso tem muitos minerais, não? E a placa, a matriz óssea é feita de vários minerais. Se você der muito cálcio só, já é demonstrado que vai dar problema. Só cálcio, quando precisa, tudo bem, mas só ele? Não, você precisa cálcio, você precisa boro, você precisa zinco, você precisa um monte de minerais para você repor. Então essas soluções simples de, eu vou dar só um mineral e resolvo, não é tão assim. Mas no caso do magnésio, ela é muito, muito versátil a sua utilidade. Agora, quando você fala em climatério, você falou dos 3 A's, você acabou falou aceitação, aí depois vem a... Sim, aí o A de aceitação, o A de acolhimento. Acolhimento. Porque a partir do momento que essa mulher aceitou que ela está vivendo aquilo lá, que o envelhecimento não é ser velha, é que são coisas completamente diferentes, até porque existe muita gente jovem velha. É muita gente. Exatamente. Então, o estar envelhecendo, inclusive, é um processo contínuo, significa que ela está viva. Então, ela entendeu isso, ela aceitou, agora ela acolhe. Ela começa a amar essa fase. Ela fala, poxa, tem vida, tem possibilidade. E aí vai para o terceiro A, que é o A da ação. Que ela olha e fala, o que eu posso fazer por mim? O que eu tenho disponível? E uma vez que se sabe que 90, 95% do tratamento desses sintomas é comportamental. Ele vem de um olhar, daquilo que a mulher, da maneira como essa mulher se enxerga, como ela se aceita, como ela se acolhe. Então, porque, por exemplo, eu não posso restringir somente a reposição hormonal. É uma das estratégias, mas é a cereja do bolo. E a gente não começa a casa pelo telhado. Essa frase minha já é um clichê meu de falar sobre isso, porque de fato não se começa uma casa pelo telhado. Não se decora uma casa que está inacabada. Você não vai ver detalhes, você não enxerga a beleza da decoração numa casa que está, muitas vezes, só no tijolo ainda.
Exatamente. Então, para que se tenha benefício desses tratamentos acessórios, que são sim importantes e que têm validade, eu preciso primeiro estar com essa mulher desinflamada, eu preciso estar com essa mulher emocionalmente bem, ela tem que estar de fato colocada na fase da vida que ela está vivendo, para aí sim ela começar a olhar o que é que tem. E muitas vezes, só dessa mudança, desse ajuste de olhar, de foco que essa mulher faz, ela já muda a vida. Ela já muda muito, mas muda muito. Eu falo por mim, né? E eu sou prova disso. Quem me segue no Instagram, quem acompanha minha rotina, sabe, né? Eu sou uma mulher, eu vou fazer 48 anos. Então, assim, eu sou a mulher climatérica e eu já estou na terceira fase do climatério, quase menopausando, né? Eu não tenho nenhum sintoma, porque eu fico prestando atenção em mim. Se eu vejo uma mínima alteração, eu vou implementando o meu cuidado, eu vou mudando alguma coisa na minha rotina, enfim, ou eu dou mais atenção para algo. Por quê? Porque eu tenho qualidade de vida. E é possível isso, né? E eu fico muito feliz, por exemplo, quando eu recebo mensagem, e são muitas as mensagens, e muitas vezes eu não tenho nem ideia do alcance de tudo isso, que essas mulheres falam para mim, Fernanda, de ver você, a gente acredita que é verdade, que é possível para a gente também, né? Porque tem que ser simples, tem que ser possível. Exatamente, e é por isso que eu convidei você aqui, né? Você transmite muita veracidade. Agora, uma coisa que eu vejo você falando também, eu analiso, eu levo isso para vários ângulos da vida, viu? Por exemplo, eu toda a vida fui um cara muito curioso. Aham. Muito curioso. Cara, eu acho que a gente, o ser humano, a mulher, o homem, tem que desenvolver essa questão da curiosidade, você entendeu? Sim. Eu lembro que eu estudava na escola e aí eu sempre fui muito bom de matemática e às vezes o professor pedia para eu ensinar a matemática para os meus colegas. Uhum. Que da maneira que eles explicavam no quadro, não ficava muito claro. E eu simplificava aquilo de tudo quanto é jeito, mas não adiantava, né? Então, assim, que bom que tem profissionais iguais a você que simplifica isso aí e as pessoas começam a entender. Mas o fato é, como diz o próprio Laí Ribeiro, falou, antes de qualquer coisa, eu quero te perguntar uma coisa, qual que é a sua finalidade na vida? Você sabe que por trás de tudo isso, a gente tem que ter uma finalidade, né, Fernanda? Sabe por quê? Sem finalidade na vida, sem o porquê você fazer aquilo, fica difícil você implementar na cabeça da pessoa, né? Sim. Esse dia eu falei pra um rapaz que eu tinha parado de beber, sabe o que ele falou comigo? Você parou por quê, rapaz? Você vai morrer mesmo. Desse jeito, isso, quer dizer, cara, mas eu não quero morrer agora, eu tenho muita coisa pra conquistar, por isso que eu parei. Eu quero infartar agora? Eu quero morar numa casa de praia, eu quero conhecer algum país que eu acho interessante, né? Uhum. Então, assim, a gente tem que ter tudo isso por trás. Eu acho que a pessoa tem que desenvolver também os sonhos, né? As expectativas, para que aquilo faça sentido para ele. Claro. Não é verdade? Sem E eu acho que dúvida. dentro da sua anamnese também você implementa isso aí, né? Da pessoa se descobrir, o que ela tá. Agora, tem uma confusão no climatério e menopausa. Me parece que as mulheres hoje estão entrando mais cedo no climatério. Isso. E se estão entrando, por que estão entrando e o que é o climatério? Tá, vamos lá então. E, de fato, isso gera uma confusão enorme, porque as pessoas acham que é a mesma coisa, que são coisas sinônimas, né? E eu vou te falar o porquê de saber a diferença, de entender isso, porque não é só uma questão de nome. Então, vamos lá. O que é climatério ou perimenopausa ou pré-menopausa? Que é a mesma coisa. Essas três, sim, São são sinônimos, né? sinônimos, isso. É a fase que antecede a menopausa e é uma fase que pode ter duração de muitas vezes 10, 12, 15 anos na vida da mulher e que já é a fase marcada por sintomas. Então, por que eu devo entender que existem duas fases? Porque se eu coloco todo mundo junto, eu vou deixar para olhar para mim somente quando eu não mais menstruar. Se eu penso que é tudo igual, se eu só coloco o foco lá nesse momento. Mas eu entendendo que existe toda essa fase antes, eu já tenho que voltar o meu olhar, porque quanto antes eu começar o meu cuidado, muito melhor vai ser minha menopausa, né? E por que se chega antes hoje? Estilo de vida. Hoje nós temos mulheres que estão mais desatentas com a alimentação, né? Mulheres estressadas, que não dormem direito, que não bebem água, que são sedentárias, em resumo, que ainda não aprenderam a se priorizar, porque é uma mulher que ainda não se encaixou na própria vida, que ela está olhando ainda para todo mundo e ela está ali, pra ela, né? menos para ela, que é uma grande dificuldade que a mulher tem, né, de se realmente priorizar. Então, isso está chegando cada vez mais cedo. Por quê, né? Ah, tá, mas por que chega mais cedo? Ainda assim que a gente sabe. Porque modifica a química do organismo. Muda.
O nosso organismo, ele é todo química. Para a gente estar aqui agora, são reações químicas acontecendo. Você me vê, me ouve, né? E por química. Então, se eu mudo a química desse organismo, não dá para pensar que nada vai acontecer. Exatamente. Que nenhuma mudança vai chegar com isso. Então, é um corpo que começa... E é muito interessante porque, assim, eu trago muita coisa da psicologia para o meu atendimento, né? E justamente por causa dessa questão comportamental. Então, o que eu penso? Que tudo aquilo que se pensa, eu penso primeiro. Do que eu penso, ele me produz um sentimento. No momento que ele produz um sentimento em mim, eu começo a liberar neurotransmissor. Isso vai mexer com cascata hormonal. Se mexe com cascata hormonal, mexe com química. E aí sim vem o terceiro, que é a questão da ação, da atitude, do realizar alguma coisa, enfim. Mas então, tudo começa no pensamento. Então, a depender da maneira como essa mulher pensa a respeito dela, vai determinar como é que vai ser a vida dela. Como é que vai ser a química desse corpo. Muito prático, né, cara? Isso é muito real, né? Muito. Nítido isso aí. Muito. Porque o nosso comportamento, ele é ditado por um pensamento. Tudo começa na mente. Não é à toa que antes da boca tem o cérebro. Se fosse o contrário, ele ia estar lá na sola do pé, se fosse menos importante, né? Sim. Então, tem uma mente que toma uma decisão primeiro, para que depois a gente faça algo a respeito daquilo. Então, mudei a química desse corpo. Claro que vai mudar a chegada dessa menopausa. Da mesma forma que os estudos hoje provam pra gente, mostram que quando uma mulher mantém bons hábitos, a gente consegue retardar a chegada dessa menopausa em 4, 5 anos. Então, se eu retardo, eu não acelero. Não tem como, né? Não tem jeito de não pensar nisso. Então, passou o climatério, essa fase, sintomas, muitas vezes sem alteração de exame, e é isso que gera uma dificuldade enorme, porque muito médico despreparado, muito profissional da saúde despreparado, não sabe fazer esse acolhimento, a escuta ativa dessa mulher. Tem uma frase na saúde, que talvez você já tenha escutado com o pessoal que você entrevista, que a gente fala o seguinte, que a clínica é soberana. Sim. Não é exame que vai fazer a diferença na vida de uma mulher, é a maneira como eu recebo, como eu escuto. Se ela tá falando pra mim que ela tá nervosa, que ela tá estressada, que ela não tá dormindo, que ela tá com cheiro da pele diferente, que ela tá com uma pele coçando, ela quer saber o que tá acontecendo. E se eu olho pro exame e falo, mas aqui tá tudo bem, vai embora pra sua casa, tá tudo bom. Ela entende o quê? Você tá louca. Então eu não posso me prender a exame, porque nessa fase não altera exame, porque são flutuações muito sensíveis, que muitas vezes ela não aparece. Então, eu preciso saber o que é. Ou seja, pegando esse gancho aí, a pessoa vai no médico, que vai ler exame, ela piora em vez de melhorar. Isso ainda se ela conseguir pegar um médico que sabe ler exame, né? Porque muitas vezes, infelizmente, existe uma falta de prática absurda de conhecimento, de atualização, porque não dá pra gente se prender em valor de referência. Valor de referência é uma coisa, valor de saúde é outra coisa. Eu vou voltar na menopausa, viu, gente? Sim. Mas só pra fechar esse raciocínio, sabe o que eu penso sobre valor de referência? Se você virar pra mim e perguntar pra mim, Fernanda, quantos anos você tem? E eu vou falar pra você algo entre 20 e 70. Uhum. Eu não te falei a minha idade. Qualquer idade entre esse aí entre deu 20 certo. e 70 eu tenho. Então, o valor de referência é muito isso. Como é que eu vou dizer, por exemplo, que sei lá, uma insulina de 3 tá tão boa quanto uma insulina de 21, que é o limite ali? Não tem a menor possibilidade de saber isso. Então, a gente tem que fazer o quê? Estudar. Pra ver o que de fato na saúde de uma pessoa vai fazer, qual é o valor encontrado que vai fazer a diferença. Sim. Então, isso tudo tá dentro desse climatério, dessa interpretação de exame, desse acolhimento dessa mulher, dessa falta de muitas vezes, de entender a vida dela nesse período do climatério. Então, passou o climatério, chega-se então a menopausa. O que é menopausa? Uma fotografia. É uma coisa momentânea que eu olho para essa mulher e falo para ela, você tá 1 ano sem ter menstruação, você não teve nenhum escape de sangue, pronto, você está na menopausa, agora entra-se então na pós-menopausa e você fica nessa fase até o dia da sua morte. Mas o que significa isso? Vamos colocar fim de vida reprodutiva, ponto. Vida tá seguindo, ela tá viva, mas essa mulher recebe essa notícia como uma sentença de morte. E muitas vezes eu sou responsável por falar, né? Então, eu já explico logo tudo, contextualizo tudo. Prepara o campo. Sim, para ela entender que nada mudou, ela não vai amanhecer amanhã diferente, ela não vai deixar de ser mulher por isso, ela não vai deixar de ser menos mulher por isso, né? E nem vai ser inválida de jeito nenhum. Então, são nomenclaturas importantes, claro que são. Mas muito mais para que me desperte o entendimento e o que é que eu tenho que fazer em relação a isso. Por quê? A mulher menopausada, ela começa a estar muito mais exposta a eventos de doenças, de saúde, a risco cardiovascular. Porque ela menopausou significa que ela não está mais produzindo os hormônios ali no ovário dela.
Ela não tem mais a produção. E esses hormônios, eles são protetores para a saúde dessa mulher. Então, uma mulher entrou na menopausa, significa o quê? Abre-se uma porta, uma janela, uma baita de uma... Não é uma janela, né? É um portão de oportunidade para a chegada de doenças. As veias do coração começam a ficar muito menos... elas perdem a elasticidade, a complacência. E olha onde se chega nisso. Se eu tenho uma mulher que tem uma veia rígida, que ela não consegue mais dilatar da maneira que precisa, se vem uma coisinha, por exemplo, um pedacinho de gordura, vou falar numa linguagem simples, né? Sim. Se vem ali uma gordura que vai causar um entupimento, eu precisaria que essa veia se dilatasse para o sangue passar. Não, ela não dilata, está fechada. Vem o quê? Infarto, AVC, trombose para essa mulher. O risco muito mais aumentado, 60% a 70% a mais de possibilidade. E o que hoje a gente sabe das sociedades mundiais de cardiologia, que a morte hoje, a causa, a maior, a principal causa de morte no mundo hoje são doenças cardiovasculares associadas a estilo de vida, ao envelhecimento, claro, também. Então, se eu sei disso, eu associo com um segundo dado importante, que a faixa etária que mais morre mulheres de doenças cardiovasculares de 45 a 55. Por quê? Porque entrou na menopausa. Então, e aí aonde tem um papel lindo da nutrição? Nisso tudo, trazendo nutrientes, nutrindo esse corpo, para que essa mulher tenha condição de viver mais e melhor. Não adianta viver 100 anos prostrada numa cama, dependendo dos outros, perdendo funcionalidade do corpo. Resolve nada, né? Então, essa mulher tem que ter autonomia. E ela tem autonomia nutrindo esse corpo, fazendo aquilo que ela pode fazer. Claro que, infelizmente, a gente sabe, existem situações que não dependem, né, da gente. Mas aquilo que me cabe, eu não posso ser negligente. Eu preciso fazer, porque senão eu vou ser peso para quem me ama. Eu penso muito nisso. Eu não quero ser peso. Eu quero desfrutar da minha vida e é o que eu desperto, o que eu tento ao máximo despertar nessa mulher, é justamente esse, ei, abre o olho. O que você está fazendo? Você está delegando, você está botando tua saúde na bandeja, entregando para quem? Sou eu. É minha vida. Minha vida. Para esse corpo aqui não tem plano B. Igual eu sempre falo. Eu, por exemplo, particularmente, uma crença particular minha é que eu acredito que nós somos pessoas eternas que vamos ter outras vidas. Mas não é pauta para isso, não. Mas a ideia para agora é o seguinte: é que essa vida aqui é só uma mesmo. Essa é só uma, não adianta, né? E outra coisa, uma coisa que aterroriza muito a cabeça das mulheres, eu sempre faço alguns cortes sobre isso, é os famosos fogachos. Sim. É um sintoma predominante na menopausa. Tem algumas mulheres que não têm, e as mulheres que não têm menopausa, uma média do percentual. E o que é esse tal desse fogacho? O que as mulheres podem fazer? São várias perguntas ao mesmo tempo, para poder minimizar esse diacho desses calorões aí que rebentam as mulheres no meio. Vamos lá. Mais ou menos 4 em cada 10 mulheres vão ter fogacho. Então, não são todas. A gente tem aí uma predominância de 40%. 40%? A Oi, questão até pouco, né? A questão é que também a gente não pode reduzir só fogacho, né? É isso que eu tô falando. Sim. É uma alteração. O fogacho, ele é uma alteração vasomotor. Ele está associado a fluxo de sangue. Para entender o que é o fogacho, para a gente saber o porquê que não pode se ter fogacho. Certo. Eu quero explicar o que é. A gente tem dentro do nosso cérebro, lá no hipotálamo, um pedacinho como se fosse, né, um pedacinho lá do nosso cérebro, uma glândula, que é como se ela fosse uma resistência de chuveiro. Um termostato, vamos falar assim. Ele regula a temperatura do corpo. Com a queda do estradiol, que começa a acontecer no climatério já, antes dessa mulher menopausar, essa queda do estradiol faz com que esse hipotálamo, que esse termostato, ele perca um pouco a noção dessa temperatura. Ele acha que o corpo tá oscilando temperatura. Então, ele manda um comando pro coração, para que o coração trabalhe fluxo de sangue. Então, o que ele faz no primeiro momento? Opa, essa mulher tá começando a esquentar. Aí ele vira pro coração e fala pro coração, tá diferente aqui o negócio, ó. Faz o seguinte, para de mandar um pouco de sangue para baixo, manda sangue aqui para cima, nós temos que esfriar essa parte aqui dela que tá esquentando. Coração faz o quê? Muda um pouquinho o fluxo de sangue, manda fluxo de sangue. O que começa a acontecer com essa mulher? Calorão, fica vermelha, transpira. Você põe a mão nela, não sente nada, mas ela tá derretendo. Ela tá queimando. Ela tá sentindo que a temperatura subiu muito. Imediatamente,
ele já percebe de novo, ele fala, esquentou demais, manda sangue para baixo, desce esse sangue, de uma vez faz sangue para baixo, vem taquicardia, calafrios em seguida. E a mulher pode chegar a ter, por exemplo, as que sentem à noite, chega a ter 12, 15 episódios desse ao longo da noite. Essa mulher não dorme. Nossa, é horrível isso aí. Ela não dorme. Porque ela sente frio, ela sente calor. Ela sente frio, ela sente calor. Desliga o ventilador, liga o ar-condicionado, todo, desliga o ar-condicionado. As minhas pacientes, eu tenho paciente que antes de chegar pra mim, eu tenho paciente que sofreu 20 anos com fogacho. Nossa, é muito tempo. 20 anos. E essa mulher troca de pijama, ela toma banho. Quem tem ar-condicionado, liga ar-condicionado, desliga ar-condicionado, puxa a coberta, tira a coberta. Né? Então, e é muito, muito problemático no relacionamento isso. Porque muitas vezes o marido não entende o que está acontecendo. Ela não deixa ele dormir. Agora eu entendo porque que alguns casais chegam a certa idade e começam a dormir em cama separada, né? E muito casamento acaba por isso. Eu tenho muita paciente. E não só pelo fogacho, por tudo que vem junto com ele. Por todas as outras alterações. São histórias tristes, mas reais. E então, aconteceu esse fogacho, por que eu não posso deixar essa mulher ter esse fogacho? Porque a cada episódio desse fogacho acontecem micro-AVCs no cérebro dessa mulher. Um pedacinho lá do cérebro dela, uma coisinha, nós estamos falando de nano, nem micro, não, menor ainda. Né? Então, vou botar nano-AVCs ali que acontecem. Só que, imagina isso a longo prazo. Vai somando isso ao longo dos anos. Por que hoje a gente tem tanta mulher com Alzheimer, com demência senil? A memória ficando ruim, mulher perdendo foco, concentração. Porque quando você pega uma ressonância magnética de uma mulher que tem muito fogacho, ela já tem um monte de massa branca no cérebro. O que é massa branca? É massa morta. E que não regenera. Não regenera? Não. Uma vez que a massa cinzenta ficou branca, não regenera mais. Então, a gente tem que oferecer cuidado para essa mulher e entendimento, principalmente, para saber o que está acontecendo. Por que eu não posso? Não é só uma questão de desconforto. Claro que é horrível. Essa mulher não passa mais maquiagem. Ela não usa roupa clara, porque ela fica toda molhada. Já entrou comigo em live 2 vezes, mulheres, no meu Instagram, de cabecinha raspada, porque o cabelo encharcava com fogacho. Então, são casos extremos que levam essa mulher. Isso porque ela não sabe ainda o que acontece lá dentro. Até então é só externo, né? Exatamente. Então, sendo o fogacho uma das alterações, muito desconfortável, talvez a mais desconfortável para a mulher que sente. Agora, mais uma vez, precisa ter isso? Não. A nutrição tem um papel fundamental nisso. O suco que eu desenvolvi, o LibFresh... Que você fala dele, isso fica um fenômeno. Esse suco é um suco que vem transformando a vida de mulheres no mundo inteiro. Porque são 7 alimentos que eu coloquei ali dentro, eu levei meses para estudar isso, eu sabia a função de cada alimento separado. Mas a determinado momento eu falei, eu preciso promover, né, criar alguma estratégia para que essa mulher tenha acesso a todos esses nutrientes que são importantes para essa fase, principalmente dentro do fogacho, baixa de libido, ressecamento vaginal, não só vaginal, mas de todas as mucosas do corpo. Então foi por isso que nasceu o LibFresh, porque ele trabalha fluxo de sangue. Ele faz vasodilatação. Então, fazendo vasodilatação, esse sangue circula melhor pelo corpo, essa mulher não tem fogacho. Essa paciente mesmo de 20 anos de fogacho, com 1 semana de LibFresh, ela não teve mais um episódio. Ué, então, como é que é essa receita desse negócio? Desse LibFresh? Que o nome é bonito, viu? O que quer dizer LibFresh? Na verdade, foi um nome criado eu tentei associar os 2 sintomas que ele age muito diretamente, que é a melhora da libido, porque melhora a função fisiológica por mais irrigação. Se eu tenho mais sangue, essa mulher está mais irrigada. E é um sangue que tem mais nutrientes circulando. Então, isso afeta a fisiologia, a química da libido. E, por outro lado, como ele faz essa vasodilatação, ele promove essa regulação, né, da temperatura lá no hipotálamo. Então, eu ofereço condição para essa mulher, para esse corpo não perceber tanto essa oscilação. Mas não é só isso ainda. Ele tem dentro dele uma classe de substâncias que são os fitoestrógenos. Fitoplanta, estrógeno, estrogênio que a gente produz. E estradiol, né? O estradiol, todos os estrogênios, progesterona e estradiol. Então, se eu tenho esse estradiol lá embaixo, essa mulher está muito mais suscetível a ter fogacho. Se eu trago fitoestrógenos, o corpo reconhece aquilo como fisiológico, por meio do alimento, ele absorve essa substância e o corpo entende que há a presença do estradiol ali. A gente não muda exame. Não muda números em exame, mas o corpo, ele percebe a presença da substância. Que é o que importa. E essa mulher passa a ter muito mais qualidade de vida. Então, é um suco... Até muitas vezes as mulheres falam, Fernando, suco milagroso. Não, gente, não é isso. É cuidado.
É cuidado, só que não adianta fazer uma vez e parar. Então a gente põe ali melancia, beterraba, inhame, gengibre, couve, linhaça dourada, limão e água. E a combinação desses 7 alimentos ali, mais a água, a função da água que também tem ali dentro, é isso que faz com que essa química do corpo mude. E como é que faz esse suco? Bate tudo junto? Como é que mistura? Você bate, a receita até né, falar pro seu pessoal que tá, o primeiro vídeo no meu Instagram que tá fixado é a receita completa do suco. Pra quem quiser entender ele perfeitinho, Isso, né? tem tudo. Eu fiz um vídeo mostrando como é que ele é feito. Então a gente usa um pedaço de melancia, eu gosto de exemplificar com a minha mão, né? Eu falo uma mão punho, fechada, né? um punho, uma mãozinha aqui de melancia, meia beterraba, uma folha de couve, retiro o talinho dela, 30 gramas de inhame, já vou logo falar, pode ser cru, tem vídeo também lá no meu Instagram explicando, desmistificando essa questão da toxicidade do inhame cru, tá lá também. Tem nada a ver, né? Não tem. Para um grupo reduzido de pessoas. Como tudo, né? Tá lá. Então, a gente usa 30 gramas de inhame, uma colher de sobremesa cheinha de linhaça dourada, e é melhor a dourada porque ela tem mais fitoestrógeno que a marrom, então a gente tira mais benefício. Caldinho de um limão, uma pontinha de dedo assim de gengibre, né? Então, eu falei todos, não falei? Sim, gengibre, Beterraba, melancia, gengibre, beterraba, limão, falei todos. couve. E 200 a 300 ml de água. Se você gosta mais concentrado, usa 200 ml de água porque ele dá um suco grande. Depois tem que coar, não? Tudo. Não, eu recomendo não coar para aproveitar mais a fibra. Sim. Né? Os nutrientes vão estar ali de qualquer forma, mesmo se você coar. Mas se é uma mulher, por exemplo, que acontece muito, uma outra alteração é o intestino prender dessa mulher, essa mulher fica mais constipada no climatério e na menopausa. Esse suco já entra com uma função importante de melhorar o intestino. Por causa da fibra, né? Por causa da fibra. Pode congelar. Dos 7 ingredientes, congela-se 5, que você pode fazer uma trouxinha, pega a folha de couve, põe melancia, o gengibre, o inhame, a beterraba, isso, né? E a couve. Esses podem congelar. Esse sim, aí você faz uma trouxinha, já guarda lá no congelador. Na hora de bater, põe Limão. essa trouxinha, limão, linhaça e água. E água. Muito Facilita bem. a vida. Preferência consumir no meio da manhã. Por quê? Pela crononutrição. Nosso corpo tem um funcionamento, um ciclo de 24 horas de funcionamento, e não é por acaso. Dentro dessas 24 horas, nós temos um ciclo de hormônios acontecendo que regem o nosso funcionamento do corpo. E se eu sei que no meio da manhã o meu corpo ele está mais favorável à absorção desses fitoestrógenos, melhor que eu traga no meio da manhã. Ah, e se eu tomar à tarde, vou ter benefício? Vai ter benefício, claro que vai ter benefício, sempre vai ter benefício, mas você vai ter um pouco mais de benefício se consumir no meio da manhã. Quem consome todos os dias também, muito mais benefício do que só 3 vezes na semana. Esse é o LibFresh. LibFresh. E alimentos que nesse período da menopausa e do climatério ajuda a prejudicar a mulher? Tem alguns alimentos que potencializam os sintomas? Tem. E olha só, não só alimento que a gente considera não saudável. Mas vamos falar dos não saudáveis. Eu nem gosto muito dessa palavra, viu, gente? Não saudável, porque eu acho que tudo depende do contexto e do momento da vida. Sim. Né? Então, por exemplo, muitas vezes o excesso de açúcar, ele piora muito os sintomas. O consumo de bebida alcoólica piora. O consumo de cafeína, ele pode piorar. Então, esses alimentos a gente precisa evitar. Alimentos ultraprocessados, alimentos muito práticos, né? E hoje em dia a gente tem uma mulher consumindo muito isso, porque a vida dessa mulher está frenética. O ritmo de vida dela hoje é uma mulher, eu falo que é quase uma impressora multifuncional, né? Ela faz um monte de coisa ao mesmo tempo e muitas vezes a alimentação ela negligencia. Ela deixa para lá. Então, essa falta dessa organização faz com que essa mulher consuma muito mais produto ultraprocessado. E a química desses produtos, nosso corpo não reconhece. São xenobióticos, são substâncias que o meu corpo não reconhece como fisiológico. É agressor para o corpo. Intestino sente. Tudo isso piora. Agora, existem alimentos que nós consideramos, vou botar de novo entre aspas, saudáveis, né, saudáveis, mas que podem também ser gatilho, principalmente para o fogacho, que é a canela e o gengibre. E por quê? Porque eles são termogênicos. São alimentos que têm uma função termogênica. Não é regra isso. O que eu falo sempre é o seguinte, a gente tem que se conhecer, você tem que tomar, eu tomei o suco, e, Fernanda, eu tomei o suco, mas eu ainda tô tendo fogacho, tira o gengibre do suco, pra ver, melhorou, então pronto, achou, né? Canela da mesma forma, mas não é uma regra, são poucas as mulheres que têm, mas pode acontecer. Casos, né? Sim, e a própria cafeína é uma via de mão dupla. A cafeína, ela tem um benefício, por exemplo, uma mulher pode ficar uma mulher mais enxaquecosa, ela pode ter mais enxaqueca no climatério. Se tomar cafeína? Se consumir a cafeína em excesso. Só que, por outro lado, se ela consome um pouquinho, melhora. Melhora a dor de cabeça. Melhora. É por isso que tem as pessoas que tiram o café, a cabeça dói, né? Mas que coisa, se tomar demais, dói também. Também. O excesso, né? Tudo que é em excesso, né, não é bom.
Tudo em excesso não é bom. Então, não é diferente com o alimento. Certo. Agora me diga uma coisa, com a sua visão de nutricionista, o que você tem a me falar sobre o leite de vaca? Tá, super simples de responder isso, tranquilo, sem nenhuma polêmica em volta. Leite é inflamatório para quem não digere bem, ponto. Ou para quem é alérgico à proteína do leite, que é a caseína. Mas se você é uma pessoa que produz a enzima lactase lá no seu intestino, você consegue fazer uma boa absorção, você degrada bem aquele alimento, ou se você é intolerante, mas consome produto zero lactose e você fica bem, porque ali tem a lactase, a enzima, que quebra essa lactose, Já vem junto, para né? você não é problema, para você não vai ser problema. Agora, uma pessoa alérgica ou um intolerante mais severo, que existem níveis de intolerância. Então, se eu tenho uma pessoa que tem uma intolerância mais severa, ou uma pessoa que tem alergia à caseína à proteína do leite, essa pessoa não pode fazer o consumo. Para ela vai ser inflamatório. Essa palavra está muito na moda, o tal do inflamatório. Hoje tem hora que me dá até um pouco de birra em relação a isso, porque parece que tudo hoje é inflama ou não inflama, e não é isso. Né? Vai fazer mal para quem não digere bem. E isso vale para qualquer coisa. Quem tem alergia a amendoim, comer amendoim vai passar mal. Quem tem alergia a peixe vai passar mal, vai ter reação alérgica. Então, que é o que se chama da inflamação hoje, Inflamação, né? exatamente. Então, e eu vejo muito mais, eu enxergo além dessa inflamação que se fala hoje. Eu penso o seguinte, o que de fato é uma inflamação? É algo crônico ao longo do tempo. Se eu estou permanecendo dentro daquela, por exemplo, vou usar um exemplo mais prático, que fica mais fácil, vamos fazer uma analogia. Você vai lá tirar uma rosa do pé, o espinho entra no teu dedo. Você passa dias com aquele espinho no teu dedo. O que acontece? Faz processo inflamatório. Ele vai ficar dolorido, inchado, vermelho. Você não vai conseguir pegar nas coisas. Por quê? Porque o espinho está dentro do teu dedo. Ele causou uma inflamação. Por quê? Porque eu estou sendo exposta ao agente que está me inflamando todos os dias, a todo momento. E isso é o que o alimento faz. Se eu sei que aquilo não faz bem para mim, eu não consigo digerir bem, se eu continuo comendo aquilo lá frequentemente, vai dar é meio lógico, né, que eu vou ter uma reação em relação àquilo. Ao contrário que se eu não tenho nada, o ano passado publicou-se uma meta-análise maravilhosa que reuniu os melhores estudos do mundo sobre leite e derivados, e ali houve um consenso, realmente, de que isso que eu acabei de falar é problema para quem tem problema. Para quem não tem, não é problema. Mas como qualquer alimento, não é bom ter excesso, porque não tem alimento completo nutricionalmente, exceto o leite materno. Então, uma vez que não tem, e que nós temos aí uma variedade gigantesca de alimentos hoje, e tão ricos em diferentes nutrientes, cada alimento com uma cor, então faz sentido que eu varie a minha alimentação. Sim. Né? Que eu não fique só presa num determinado tipo de alimento. Muito bem. E o glúten? Mesma coisa. Entra na mesma. São temas que eu sei que geram muito burburinho. A gente estava até conversando ali no começo, antes da gente começar a gravar, que existe, né, a questão do senso comum, que a gente sabe, se eu pular de um prédio de 20 andares, eu vou morrer. Senso comum. Então, tem coisa na nutrição que também é senso comum, que a gente sabe, excesso de cafeína pode prejudicar. Então, senso comum. Já outros temas um pouco mais polêmicos vêm de um entendimento. Mas não é só o achar. Eu não trabalho com achismo. Aliás, eu tenho um medo horroroso disso, né? Porque todo o efeito manada, quando um acha alguma coisa e leva um monte de gente junto, aí é por isso que se propaga uma ideia errada. Sim. Quando você vai replicando sem buscar a veracidade daquilo. E como é que eu sei que, de fato, esse tema científico é verdade, é não, é relevante ou não? Quando eu paro para estudar. Quando eu paro para encontrar a procedência desse estudo. Quando eu vou mergulhar no estudo, ver se ele tem vieses de erro. Ver o que de fato... Tem uma série de requisitos que a gente pode olhar em um estudo científico para saber se ele é real ou não. Só que as pessoas não se dão esse trabalho hoje. Saem replicando só uma informação. Né? Perdeu-se o sentido... Sem cautela, né? Sem cautela, sem noção, sem né? Sem entender, né? E sem ser crítico. A gente não pode aceitar como... Nem o que eu tô te dizendo aqui não deveria ser aceito como verdade absoluta. Não, deixa eu ver se o que ela tá falando é verdade. Né? Porque muitas vezes as pessoas têm um nível de convencimento muito grande. Eu sei que, por exemplo, eu sou uma pessoa articulada. Eu consigo me colocar bem. Mas não é essa a questão. Então, eu preciso usar com muito juízo essa minha capacidade. Porque isso pode levar para o mal, como pode ajudar a gente mais. Então, eu prefiro ir nessa linha que ajuda a gente mais, buscando de fato o que é verdade ou não. Eu já desmistifiquei muita coisa no meu Instagram. Já falei muito sobre colágeno, já falei sobre óleo de coco não ser usado como lubrificante íntimo, porque tudo é feito manada, tudo informação que foi colocada. Peraí, óleo de coco você me chamou a atenção para esse negócio. Devia ter olhado mais seu Instagram, eu tinha preparado umas perguntas. Como é que é o negócio aí?
Mas o óleo de coco o pessoal usa pra isso? Usa. E não pode? Não, não E por que não pode? Porque é um alimento, não vamos confundir orifícios. Boca, alimento. E nem é um bom alimento para ser tão consumido como... Hoje até que nem se fala tanto mais. Isso foi uma coisa lançada pela indústria alimentícia, dizendo que o óleo de coco era muito bom, mas era uma questão comercial por trás. Hoje a gente já sabe, pela ciência, que é a única gordura vegetal saturada. O que é isso? Igual carne, igual manteiga, gordura animal. Então, precisa consumir com moderação. Ai, mas eu amo o gosto de óleo de coco. Tá bom, mas consome pouco. Não exagera. Mas o óleo de coco em si, ele é saudável? Não, é o que eu acabei de falar. Ele é uma gordura saturada. Ele é uma gordura como a carne bovina, como a manteiga, a gordura animal. A gordura animal tem que ser consumida com moderação. Gordura saturada é gordura mais aterogênica. O que é isso? Ela pode acumular no corpo. Regra? Nunca, jamais. Depende de quem a gente fala. Estilo de vida. Depende até da metabolização disso lá no corpo dessa pessoa. Então, óleo de coco, gordura saturada. Única gordura vegetal que se assemelha à gordura animal. Tem que ter moderação. Não é Fernanda, viu, que tá dizendo. E se a pessoa for cozinhar, usa qualquer óleo de coco? Azeite é a melhor gordura do mundo. Não existe melhor gordura que azeite e pode sim ser aquecida. A gente não pode fazer fritura de imersão. Fritar batata, fritar pastel, borbulhar. Para cozinhar, então, daquela aquecidinha sem padrão. Sem nenhum problema. Não se leva o azeite a um ponto de fumaça que se perde qualidade. Continua sendo uma gordura anti-inflamatória. É a melhor gordura que tem. Para cozinhar. Sempre. E não precisa mudar o tipo de azeite. Azeite extra virgem. A gente sabe que hoje está com custo muito alto. Nossa, né? pensa. Mas usa pouco. Se a ideia é usar o mínimo possível de gordura, faz sentido usar o azeite. Mas óleo de coco não é lubrificante íntimo. A nossa mucosa vaginal, a mucosa vaginal da mulher... Posso aproveitar? Aproveita. Pronto. Vou apresentar para vocês, gente, a Poderosa e o Magnífico, que são meus amigos, meus parceiros de trabalho. Porque sempre que eu falo das alterações que acontecem no corpo da mulher, existe uma falta de conhecimento muito grande acerca do corpo. Até a própria mulher não se conhece. Então, por isso que eu pedi para fazer isso aqui, para ilustrar muito mais isso, para deixar muito mais real. Então, o que eu preciso olhar? Vamos olhar canal vaginal. Aqui atrás. Deixa eu tirar o clitóris aqui um pouquinho, que aí eu vou... Sim. Então aqui... Tem o clitóris junto também? Tem. Esse negócio aí é completo. Esse é completo aí. É para poder explicar, para as mulheres entenderem. Para ficar bem didático, e né? se conhecerem. E, na verdade, usufruírem de todo o benefício que o corpo da mulher tem. Certo. E que muitas vezes não se sabe. Eu acho que eu vou passar por lá de cá, porque acho que o microfone vai acabar tampando. Né? Então pronto, de cá. Tá bom? Onde é que tava? Tá bom, Wagner? Tá bom, né? Então tá. Então pode ser. Pronto. Mas eu ponho aqui. Então, aqui a Poderosa é uma vulva. Certo. O que acontece? Uma das alterações que acontecem aqui, nessa região de vulva, começa a ter um ressecamento dessa pele. Sim. Quando começa a ter um ressecamento dessa pele externa, eu também começo a perceber um ressecamento do canal vaginal. Então, esse mesmo ressecamento que está aqui, ele começa a estar também dentro aqui do canal vaginal. E qual é o grande problema disso? São vários, não é um só. Mas vamos falar dos dois principais. Começa a ter a atrofia das células do canal vaginal, essas células vão diminuindo de tamanho, esse canal vaginal, ele começa a ficar mais estreito e ele abre porta para infecções, porque altera-se o pH do canal vaginal. Então, começa a ter vaginoses, vaginites, candidíase, infecções urinárias, e aí abre porta, então, por quê? Porque se eu desequilibrei o pH aqui dentro, que era uma barreira de proteção para essa mulher está exposta. Outro problema, no momento do ato sexual, que vai acontecer a penetração, aqui essa mulher sente dor demais. Porque além de estar tudo muito fragilizado, ela ainda tem associado um ressecamento dessas mucosas. Não tem lubrificação, né? Não tem lubrificação. Então, essa mulher tem dificuldade, que isso se chama dispareunia, um sintoma, essa alteração, que é justamente a dor na hora da penetração, muito comum. Isso é muito mais comum do que fogacho. Essa 9 em cada 10 mulheres, ela vai sentir. Então, é esse ressecamento vaginal. E aí leva muitas mulheres por uma informação que foi dada, dessa questão do replicar informação, que se usasse óleo de coco nessa região, traria benefício da lubrificação, porque é natural. Não é, gente. A nossa mucosa, ela é a base de água. A nossa mucosa, ela não é a base de óleo. É incompatível com a fisiologia da mulher o óleo. E tem um monte de problema, né? E vamos falar da ciência, como eu sempre falo, que não é achismo. Né? Nós temos estudos mostrando malefício, mas não tem estudo mostrando benefício. Não se conseguiu provar.
Por quê? Sim. Porque é um alimento. Ele é meio de cultura, de crescimento de fungo e de bactéria. Fernanda, olha, eu tô mexendo em caixa de vespa. Marimbondo aqui. Mexendo Por que quê? é bem polêmico isso aí. E eu falo isso pra você sem medo nenhum, sem receio nenhum, porque mas não sou eu, né? Então, o que que acontece? Quando vem esse óleo de coco aqui, altera-se o pH desse canal vaginal. Então, se já era um problema sem lubrificação, com óleo de coco você multiplica o problema dessa mulher. Começa a vir candidíase, herpes genital acontece demais, alergias ao óleo de coco. Gente, nós somos muito... Deus é muito perfeito, né? Quando criou a mulher e pensou todo nessa fisiologia, o nosso canal vaginal ele é autolimpante. A gente não tem que fazer higiene dentro do canal vaginal. A mulher não tem que colocar a mãozinha lá dentro do canal vaginal para higienizar. E o óleo de coco ele vai ficando resíduo. E o nosso corpo não dá conta de eliminar isso. Então, você consegue enxergar o tamanho do problema? Sim, e o que eu com toda mais certeza. vivo no meu consultório é pegar a mulher hoje que chega para mim que não consegue sentar, que chega para mim de ladinho, porque tá toda machucada nessa região de vulva por causa do óleo de coco. Olha que informação bacana, hein? Então tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. Gente, você lava cabelo com sabão em pó? Com que Não, não tem boa? jeito. Então não dá para usar um produto que é um alimento para a região de vulva. Então, alimento foi feito para comer, não para passar na vulva. Aqui, para isso a gente tem produtos específicos, com pH fisiológico, próprio para essa região, que de fato vai trazer um benefício, uma proteção, vai fazer com que essa mulher não esteja aberta para essas infecções. Muda muito a qualidade de vida, então não tem que usar, né? Então, Muito bem, muito não bem. tem que usar. E tem mais alguma coisa que você fala também com esse negócio? Mais alguma informação sobre... Daria um podcast inteiro. Vamos falar então mais uma coisa importante que você trouxe esses... Como é que chama esse aí? Maravilhosa? Poderosa e o Magnífico. Isso aqui foram as minhas meninas, eu fiz uma enquete e elas que batizaram, que escolheram o nome. Poderosa e Magnífica. O que você quer falar mais sobre esses dois aí que você acha que é de extrema importância? Porque o que você falou agora foi de extrema importância, né? Sim. Então eu vou falar rapidamente aqui justamente da função, né? Porque muitas vezes a mulher ela deixa de desfrutar do benefício, da satisfação, do prazer sexual, do prazer íntimo, por não conhecer essa região. Sim. Mulher tem receio, mulher não se toca. Muitas vezes, gente, quantas mulheres têm receio de se higienizarem? Sim. Então, um ponto importantíssimo aqui, que aqui vai uma informação, que nós temos um irmão gêmeo do pênis, que é o nosso clitóris. É irmão gêmeo? Irmão gêmeo. A diferença é que pênis, ele está para fora, clitóris está dentro. O clitóris, ele está aqui atrás. Vou virar para vocês verem. Então, aqui a gente tem a frente da vulva. Sim. Aqui a gente tem a parte de trás, com uma uretra, por onde sai o xixi. E aqui a gente tem canal vaginal. Certo. O clitóris, ele está aqui, encaixado. E olha o tamanho dele, se a gente vê proporção de região de vulva. Sim. Ele é enorme, mas a parte que a mulher vê é isso aqui. A parte que ela toca. A ponta do iceberg. A pontinha só tá aqui. Então, quando a mulher vai fazer uma higienização e que ela passa a mão, que ela sente muitas vezes uma sensibilidade, que ela tá vendo a glande, e inclusive os nomes são iguais, viu? Glande do pênis, glande do clitóris. Corpo do pênis, corpo do clitóris. Os nomes são idênticos. Se a gente fosse pegar esse clitóris e fechar numa posição, a gente chegaria nisso aqui. A mesma coisa. Mesma coisa. Então, nós temos, inclusive, ereção desse clitóris. Quando você pega uma mulher que está bem estimulada, essa mulher está bem lubrificada, esse clitóris, ele vem um pouquinho para fora, eles faz isso aqui. E esse clitóris saindo para fora, no momento que vai acontecer o ato sexual, essa mulher está estimulada e ela chega no orgasmo muito mais rápido, ela desfruta de mais prazer. Muito bem. Só que quase não... Aliás, não se fala sobre isso. Não se fala hoje tá mais difundido, mas sempre foi muito tabu, né, isso aí, né? Mas ainda é, viu? Mas tá E não está associado à classe social. Eu falo né? pelas minhas pacientes. Então, assim, mulheres que me procuram, que eu converso, você vê que, assim, a falta de conhecimento, ela é geral. Né? E não se sabe sobre isso. A questão da lubrificação mesmo é outro ponto que precisa ser abordado. Porque na entrada do canal vaginal, então, acontece a penetração aqui, né? Sim. Então, na entrada do canal vaginal, a gente tem duas glândulas aqui próximas, né? Glândulas que estão aqui por trás, que é a glândula de Skene e glândula de Bartholin. São justamente as duas glândulas responsáveis por produzir a lubrificação dessa mulher, o líquido lubrificante. E só que essas glândulas, elas têm que ser estimuladas. E enquanto isso, aonde que acontece esse estímulo? Nas preliminares, no beijo, no toque, né? Então, essa mulher precisa ser estimulada. Mas isso é uma dificuldade tão grande. Eu falei pra você, a galera tem muito preconceito em falar sobre isso. Não tem um assunto tão bacana, né, que, como você falou agora da questão do óleo de coco aí nessa região, uma coisa que o povo tá fazendo e tá
Tá dando errado. Exatamente. E Tá por exemplo, eu faço uma prejudicando, né? live periodicamente lá no meu Instagram, quando eu trago especificamente esses 2 sintomas, né? Então, quando eu faço uma live sobre libido e ressecamento vaginal, é uma live que faz muito sucesso, mas você tem que ver as coisas, assim, por exemplo, mulheres que, infelizmente, por exemplo, acham que o xixi sai pelo canal vaginal, que é a mesma coisa. Que tanto menstruação, como penetração, como xixi, tudo pelo canal vaginal. Mulheres que não sabem que tem o orifíciozinho aqui, ó, o ósteozinho da uretra, que é justamente essa partezinha, né, que tá aqui, que é o que se liga lá na bexiga. Não é pelo canal vaginal. Muitas vezes, eu lá nos comentários, né, falo, como assim? Eu tenho Nutri? Claro que tem. Todas as Só que a mulheres têm, mulher, né? ela não põe... Eu ensino as minhas pacientes, né, eu falo, você já se observou? Algumas sim, ok. Mas as que não, eu falo, gente, você na sua intimidade, você com você, ninguém vai estar te vendo, mas põe um espelhinho, se enxerga, veja o que é seu. Então tem que conhecer, tem que ver, para desfrutar disso aqui. Traz todo esse sentido de tudo que a gente falou até agora, se é uma fase longa na vida dessa mulher, se essa mulher vai ficar ali pelo menos mais, vamos botar 30 anos, né? Uhum. Ali, hoje, pela expectativa de vida. Entre os dois, né? Climatério e Como menopausa. que eu não vou desfrutar de benefício nessa área se essa mulher mais velha, que essa mulher que tem que se conhecer, saber do que gosta, enfim. É outro podcast. É verdade. Não, já vi que dá muita coisa. Ô, Fernando, ó, bom, chegamos aí no fim do nosso bate-papo. Daria para nós falarmos muito aqui, que eu vejo que você tem muito conteúdo. Eu fiquei muito feliz que você tenha aceitado o convite. Já vi você em vários podcasts. Obrigada. Eu admiro o seu trabalho. Obrigada. Vejo que você faz um trabalho importantíssimo. Acompanhe seu Instagram lá. E vários podcasts que você vai, eu te acompanho. Obrigada. Parabéns por você ter vindo, né? E pode deixar suas considerações finais aí. Aliás, deixe seu Instagram. Eu vou colocar na descrição o Instagram, mas já fala também, que aí o pessoal já escuta e já vão procurar no Instagram. Tá. Inclusive, meu Instagram é Nutri Fernanda Larraud. O Larraud é do jeito que a gente fala. Parece complicado, mas não é. Mas eu sei que vai aparecer escrito aqui por baixo. Vocês vão ver que é do jeito que a gente fala. Eu abro um quadro no meu story todos os dias, que é o Minuto com a Nutri. Então, eu tento ao máximo responder. Nem sempre eu consigo, porque são muitas perguntas, mas eu entrego tudo ali. É claro que eu não faço prescrição, mas a dúvida dessa mulher não é a prescrição, é o que ela faz, o simples, o que ela precisa é o básico. E isso eu faço lá no meu story realmente é de utilidade pública. Então, eu coloco lá todos os dias. E quanto às minhas considerações finais, justamente, né, quem assistiu e viu tudo que a gente falou, começa a mulher a se priorizar, se coloca como prioridade. Eu falo sempre, e eu até vim para cá ontem, né, estava dentro do avião, mais uma vez eu fico prestando atenção, por exemplo, naquele momento que o comissário vai fazer a apresentação das normas de segurança, onde ele fala que se despressurizar, máscaras cairão, e o que ele fala em seguida? Coloque primeiro em você, depois coloque no próximo, ajude o próximo. E é muito isso. Mulheres, se priorizem. Né? A gente precisa entender a nossa preciosidade, o nosso valor, o nosso cuidado, entender que para esse corpo aqui, né, não tem plano B, é só esse que você tem. E gente, pode ser muito fácil. De tudo que a gente falou aqui, nós falamos de alimento simples. Exatamente. Não tem complicação, não precisa ser dessa forma, é o básico que funciona. Só que esse básico só vai funcionar se essa mulher se posicionar. E se posicionar com amor por ela própria. Com cuidado, né? Se essa mulher entende a importância do auto-amor. Né? E eu estou à disposição. Ricardo, eu quero te agradecer o convite. Que isso, eu que estou feliz de ter aceitado, enorme. Viu? E é isso mesmo, eu estava até no meio da conversa, estava falando sobre esse negócio de médico, tem muito médico que não sabe ler exame e tal, e eu lembrei de um negócio engraçado lá em Goiânia, que tem uma gente que faz os treinos sem saber, né? Eu passando em frente ao Banco do Brasil, tinha uma cigana lá que ficava lendo o futuro dos outros e tal. Quando eu passei, ela falou, vem cá, meu lindo. Falei, pronto, já começou com mentira, então não vou nem querer encostar, tá bom? Fernando, obrigado. Imagina, Chegamos ao fim do nosso episódio e até o próximo episódio, se Deus quiser, e ele há de querer.